Oi, oi, tudo em paz? Eu sou o professor Danilo Cruz e este é o nosso estudo semanal Sabedoria do Evangelho, essa obra magnânima de Carlos Torres Pastorino. Nós já estamos no volume de número 5 e hoje especificamente avaliamos o capítulo Luz do Mundo, baseado no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos de 12 a 20, quando João diz assim: Então Jesus falou-lhes de novo, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo. Teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Embora eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós escolheis segundo a carne, eu não escolho ninguém. Se escolho, minha escolha é verdadeira, porque não só sou, mas eu e quem me enviou, e na vossa lei foi escrito que o testemunho de dois homens é a verdade. Eu sou o testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou testifica a meu respeito. Eles lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não vedes nem a mim, nem a meu Pai. Se me visseis, também veríeis meu Pai. Proferiu essas palavras na câmara do tesouro no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não chegara sua hora. Então, Pastorino, trazendo esse texto, começa seus comentários dizendo que aí aparece o segundo eu sou, enfaticamente proferido pelo Cristo, a modo de esclarecimento a seu respeito. Ei-los na ordem em que aparecem no Evangelho de João, esses momentos do eu sou. No primeiro momento ele diz: Eu sou o pão da vida, ou o pão vivo, está em João 6,35. Eu sou a luz do mundo, João 8,12. Eu sou a porta das ovelhas, 10,7. Eu sou o bom pastor, 10,11. Eu sou a ressurreição da vida, 11,25. Eu sou o caminho da verdade e da vida, 14,6. E eu sou a vinha verdadeira, João 15,1. Então examinemos as comparações com a luz. O salmista, lá no Salmo 27, escreve que Yahvé é a minha luz. E Isaías, lá no capítulo 42 e no 49, faz Yahvé dizer que porá o Messias como luz dos gentios. No Novo Testamento, o sacerdote Simeão, está lá em Lucas capítulo 2, afirma que o recém-nascido Jesus é a luz para guiar os gentios. E Mateus atribui a Jesus a profecia de Isaías, lá no capítulo 9, versículo 2. Nasceu uma luz para os que estavam sentados na região sombria da morte. O próprio mestre ensina que a luz deve ser colocada à vista para iluminar a todos, está lá em Mateus 5, de 15 a 16. E mais, que seus discípulos são a luz do mundo, está lá no Sermão da Montanha. E isto é o mesmo título que atribui a si mesmo neste passo. Em seu evangelho, João escreveu lá no capítulo 1, versículo 4, que a vida é a luz dos homens, e ao falar de si mesmo, Cristo confirma que a luz veio ao mundo. Está lá em João 3,19. Cada vez que estou neste mundo, eu sou a luz do mundo. João 9,5. E mais tarde ele diz assim: ainda por um pouco a luz está dentro de vós. Está lá em João 12,35. E na primeira epístola, capítulo 1, versículo 5, João nos ensina que Deus é luz. Os judeus, desde a alta antiguidade,
utilizavam a luz do culto, rememorando a luz da nuvem luminosa que guiara os hebreus no deserto, está lá em Êxodo, no capítulo 13. Desde Moisés permanecia perenemente acesa a lâmpada do santuário, conforme Êxodo, Levítico, além do candelabro dos 7 braços, também lá em Êxodo e em Número, com a minuciosa descrição. Eis a descrição: farás um candelabro de ouro puro, lavrado, com seu pedestal e sua haste, seus cálices, maçãs e açucenas, formando com ele uma só peça. 6 braços sairão dos seus lados, 3 de um e 3 do outro. Num braço haverá 3 copos em forma de flor de amendoeira, com uma maçã e uma açucena. No outro braço haverá 3 copos em forma de flor de amendoeira, com uma maçã e uma açucena, e assim em cada um dos 6 braços que saem do candelabro. No próprio candelabro haverá 4 copos em forma de flor de amendoeira, com suas maçãs e suas açucenas. Uma maçã sob os 2 primeiros braços que saem do candelabro, formando uma só peça com a haste. Uma maçã sob os outros 2 braços e outra maçã sob os 2 últimos braços, igual para os 6 braços que saem do candelabro. Essas maçãs e braços formarão uma só peça com a haste, sendo tudo obra lavrada de ouro puro, conforme está descrito lá em Êxodo, no capítulo 25. Pois Salomão colocou no templo que construiu sobre o Monte Moriá, em Jerusalém, 10 desses candelabros, 5 de cada lado do tabernáculo, conforme o primeiro livro de Reis, no capítulo 7, segundo livro de Crônicas, no capítulo 4. Depois de declarar solenemente que é a luz do mundo, acrescenta que jamais estará em trevas aquele que o siga, tal como ocorria com a luz da nuvem luminosa durante a travessia no deserto em relação aos israelitas. Mas além da garantia de ter o seu caminho iluminado, é ainda assegurado que terá em si mesmo a luz da vida, ou a luz vida, pois já fora dito que a vida é a luz dos homens, está lá em João no capítulo 1. Essas afirmativas desagradaram aos ouvintes, que objetaram aí não poder acreditar num testemunho proferido a favor de si mesmo, conforme a gente vê lá em João no capítulo 5, a gente já viu isso no volume 3. O mestre dá a garantia da veracidade de suas expressões pelo fato de ter a consciência desperta em todos os planos e, portanto, pelo fato de conhecer-se perfeitamente, sabendo de onde vem e para onde vai, o que é ignorado por todos os presentes que não o conhecem. Aí Pastorino nos convida a observar que todos os profetas sempre deram testemunho de si mesmos quando se apresentaram, sendo feita aí a comprovação da veracidade de suas assertivas pelos frutos que produziam e pelo acerto de suas palavras, de suas profecias. Aí Pastorino vai lembrar que eles mesmos, porém, só se baseavam na força interna que os impulsionava a falar ou a agir. O consenso externo pode testificar a santidade ou não de alguém, mas o recado que o profeta recebe para transmitir e a lição que o mestre sabe para ensinar só podem ser garantidas pela própria autoridade pessoal e pelo conjunto de obras e palavras, de atitudes e sentimentos que ele manifesta. Além disso, Pastorino afirma que a voz do verdadeiro mestre e do verdadeiro profeta ecoa dentro do coração dos evoluídos,
que sentem a legitimidade ou não do que está sendo dito. E aí é bom lembrar que aqui aparece novamente o verbo krino, em grego, que significa separar, triar, distinguir, escolher, podendo por extensão expressar decidir, resolver, explicar, interpretar, opinar, e mais também julgar, no sentido de avaliar, estimar, apreciar, atribuir, adjudicar. A gente já viu isso no volume 2 e no volume 3. Nesse trecho, o sentido escolher cabe perfeitamente aos conceitos expendidos. O vulgo geralmente discrimina e escolhe de acordo com as aparências do corpo físico, de acordo com a beleza, com a elegância, com as maneiras, as atitudes, o verniz social, o modo de vestir, de falar, de lidar. No entanto, os mestres, de modo geral, não escolhem ninguém, mas aguardam e acolhem os que espontaneamente os buscam. Vem aí a pergunta das personalidades, das personagens, que só dão valor às exterioridades e às coisas palpáveis. Onde está teu pai? Embora alguns hermeneutas, alguns intérpretes queiram supor que a pergunta se refere a Deus, Pastorino prefere acreditar que mais designasse mesmo o pai terreno, requerido aí para comparecer ao agrupamento, a fim de confirmar ou não as afirmativas do seu filho. Seu pai fora invocado como testemunha pelo próprio orador, onde estava ele para ser inquirido? Cadê ele para ser questionado? A resposta é desconcertante, desanimadora, porque constitui enigma para essas personagens, essas personalidades ignaras da grande realidade. Não vedes nem a mim, nem ao Pai. Se me visseis, também veríeis ao Pai. No âmbito do corpo físico, isso é irreal. Quem não vê o Filho não está vendo o Pai, pois são seres destacados. Mas o Espírito, com E maiúsculo, é concomitantemente a própria centelha do Pai, a qual damos o nome de Filho, com F maiúsculo. Com a centelha, que ela é interna, é o Cristo interno, espiritual, jamais ela pode ser vista com os olhos carnais. Essa mesma frase é repetida mais tarde a Filipe, a gente vê também no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9. As traduções correntes trazem, ao invés de ver, conhecer. Mas o original grego não é ginosko, e sim eido, ou seja, significa ver. Os tradutores evitaram esse verbo porque não penetraram o sentido espiritual do trecho. Não compreenderam que era o Cristo interno, invisível, que falava pela boca de Jesus. E julgaram que era ele a pessoa física de Jesus. Ora, essa pessoa física estava diante deles, sendo vista por eles, logo não podiam traduzir eido por ver, pois seria, no entender deles, um contrassenso, e escolheram um sinônimo, que seria conhecer. Por aí a gente vê como os tradutores torcem o sentido do texto para adaptá-lo à sua mentalidade intelectualista e racional, e não obedecem ao que diz o original, mas sim traem o sentido, tornando perigoso fiar-se na simples leitura das traduções. O original diz claramente: não vedes. E isso desnorteou os ouvintes que se afastaram e os tradutores que todos julgavam ser Jesus que estava falando. O término abrupto desse discurso, aqui resumido, em que o evangelista se limita a esclarecer o local da entrevista, dá-nos a sensação, conforme traz Pastorino, de que os ouvintes, desesperançados de entender, se afastaram, dispersando-se pelos arredores numa descrença total.
O local apontado é o gasofilácio, ou seja, a câmara do tesouro. Ora, aí ninguém podia penetrar. Parece evidente tratar-se das proximidades da câmara, mas do lado de fora, no pórtico do ádrio das mulheres, onde ficava a abertura por onde eram lançadas as ofertas, como novamente veremos no óbolo da viúva, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 2, onde se juntava sempre uma pequena aglomeração curiosa que os ricaços adoravam por ver comentadas as suas doações materiais. A anotação de que foi preso, de que ele não foi preso porque não chegara a sua hora é repetida, conforme a gente já viu em João 7,30, vimos isso no volume 4, como uma indicação de que nada ocorre sem que soe a hora pré-estabelecida pela determinação da vontade da vida. As lições vão assumindo, como disse Pastorino, cada vez maior profundidade simbólica, ampliando o campo de conhecimentos iniciáticos. A cada novo episódio, nova lição, mais um passo é dado à frente, tornando-se inclusive mais difícil a compreensão, e por isso a interpretação dos textos fica realmente mais tensa. Então, o Pastorino diz que a afirmativa de ser a luz, conforme já vimos anteriormente, é abundante e variada nas escrituras judaicas e, sobretudo, no Novo Testamento. No entanto, a sequência da frase traz aqui uma nova revelação. O Cristo que fala usa a mesma expressão em Mateus 5,14, quando ele diz a respeito dos discípulos: não há distinção entre vós sois a luz do mundo e eu sou a luz do mundo. É uma igualdade plena, igualdade total. Ora, não eram as personagens encarnadas dos discípulos que constituíam a luz do mundo, mas exatamente o Cristo interno dentro deles, que era o mesmo, querem Jesus, querem seus discípulos, querem qualquer criatura. É o mesmo Cristo interno, é Deus em nós. Todos os que se unificam com o Cristo se tornam ipso facto luz para o mundo, ou seja, para os seus veículos. E a continuação confirma: quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Trata-se, pois, de seguir não fisicamente, pois o físico transitório não interessa ao espírito, com E maiúsculo, mas seguir os passos da evolução espiritual. Não é uma imitação de atos físicos, mas uma vivência de essência mística. Os que souberem repetir o caminho iniciático do mestre modelo não andarão nas trevas, porque terão em si mesmos a luz da vida, ou a luz viva. Aí Pastorino diz que a unificação com o Cristo interno equivale ao acender-se da luz em si mesmo. E ninguém que tem em si mesmo a luz poderá jamais andar em trevas. As trevas só podem cercar uma lâmpada apagada, nunca uma lâmpada acesa, porque a lâmpada tem a luz em si. E aí Pastorino diz que se a criatura acendeu em si mesma a luz crística, não conseguirá, nem que o queira, andar nas trevas, porque eles objetavam e perguntavam, embora sempre o fizessem, manifestando que a mesma iluminará o ambiente circundante. Daí João ter escrito na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 6, todo o que permanece em Cristo não erra. E também nesse mesmo 5,18 ele diz: todo o que nasceu de Deus, fez segundo o seu nascimento, unindo-se a Deus, não erra. Essas palavras são do Cristo cósmico, que é o mesmo Cristo interno,
dentro de cada um de nós. Quem o segue, com ele se unificando, sincera e completamente, participa da sua luz, acende em si a própria luz e, portanto, se torna capaz de iluminar por si, tornando-se isento de qualquer erro. A objeção dos ouvintes é apenas material, proveniente do raciocínio discursivo, como não pode deixar de ser. Essas objeções e perguntas parecem feitas por adversários, fariseus, doutores, saduceus. No entanto, Jesus fala através de João, os judeus, isto é, os religiosos apegados ainda às religiões ortodoxas, literalmente os adoradores. Às vezes, as objeções eram dos próprios discípulos chamados, que já eram, como vimos atrás, a frequentar, eram 516 a frequentar a escola iniciática, a Assembleia do Caminho. Nem todos evolutivamente adiantados para penetrarem a fundo o sentido e a realidade dos ensinos. Talvez perguntassem e objetassem aí com a intenção de aprender. Todavia, fariseus e doutores costumavam mesclar-se aos discípulos, pois Jesus falava de público e também eles objetavam e perguntavam, embora sempre o fizessem, manifestando má vontade, superioridade cheia de empáfia. Aqui, a objeção é típica dos fariseus. O testemunho de um só homem não tem valor. A resposta do Cristo é um molde a fazer-nos compreender que não era Jesus que falava, mas sim o Cristo interno. Sei de onde vim e para onde vou, coisa que as criaturas humanas são incapazes de saber em plena consciência. E logo a seguir vem a confirmação com a assertiva profundamente verdadeira de que os homens só podem estabelecer o veredicto para a escolha baseando-se nos atributos externos da matéria, ou seja, da carne. Somente a aparência, a superfície, os rictos faciais são percebidos e analisados e computados para uma escolha. E aí Pastorino aponta o fato de que há um aviso importante para as escolas iniciáticas aí. Jamais basear a escolha dos elementos para galgar passos superiores nas aparências exteriores. Já com o Cristo não ocorre assim. Luz vital do cosmo, luz vital de cada criatura, habitante do âmago mais profundo, essência última, o Cristo impulsiona tudo de dentro, obrigando a evoluir. O amor de Cristo nos impulsiona. Está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Tudo que o atinge, o ponto crítico de maturação, é impelido a prosseguir para o próximo passo, seguindo à frente. E aí Pastorino diz que essa escolha acertada da hora precisa de elevar a criatura, só pode ser executada com segurança absoluta pelo Cristo interno e pelo Pai, pois conhecem melhor a criatura do que ela própria se conhece. Então Jesus, entretanto, mesmo em sua qualidade incontestável de mestre, mas espírito humano que é, a ninguém escolhe, pois não veio para isso. Inclusive está lá em João 3,17 e João 12,47. Mas sim para salvar o que estava perdido, conforme diz Mateus no capítulo 18, versículo 11. Isto é, para reorientar no rumo certo o que se havia extraviado da rota evolutiva. E quando o homem já se acha unido ao Cristo interno e, portanto, com o Pai, já são duas pessoas a testemunhar. O que satisfaz é a exigência da lei, está lá em Deuteronômio
capítulo 19, versículo 15. A pergunta feita a Jesus a respeito do pai dele só podia se referir a José, o carpinteiro. Mas como não é Jesus que está falando, mas sim o Cristo, a resposta desnorteia os ouvintes que pensavam estar falando a um homem igual a eles, e quem lhes estava a responder era o Filho de Deus, o Filho do homem, o Cristo divino. Considerada sob esse ponto de vista, a resposta é de suma beleza e verdade. Não vedes nem a mim, nem a meu Pai. Quem dos humanos pode ver o Cristo? Só quem com ele já se unificou. E quem pode ver o Pai? Só quem se unificou com o Cristo. Por isso ele disse: se me visseis, veríeis o Pai. Sua unificação permite à criatura ver o Cristo experimentalmente, vivencialmente, fundindo-se na luz, vivendo o Cristo em si, mergulhando na consciência cósmica, inflamando-se no incêndio de amor que se abrasa sem consumir, que purifica sem desgastar, que abrasa sem aniquilar. A verdade, conforme vemos, é de uma profundidade absoluta, e só interpretando-a em espírito é que ela pode ser entendida. Ao ser revelada pela primeira vez, traz todo o sabor de uma lição nova e estonteante. Só unificando-nos veremos o Cristo, e vendo-o veremos o Pai que é uno com ele. E, portanto, também veremos o Espírito. Daí ter ensinado que ele, o Cristo, é o caminho da verdade, ou seja, é o Pai, e da vida, o Espírito Santo. Mais uma observação. Diz-nos o evangelista que essas palavras foram proferidas na câmara do tesouro do templo, ou seja, no ádito mais recôndito do coração, onde reside o Cristo, o máximo tesouro de nossas vidas. Já falamos sobre isso analisando o volume 2 e recordamos atrás que quando o sentido é obscuro ou absurdo, parecendo-nos um erro, aí se oculta algo de simbólico. Para as personalidades intelectualizadas, as personagens, temos que esclarecer que na câmara do tesouro, o gasofilácio, como dão as traduções correntes, usando o termo incompreensível, ninguém podia penetrar. E naturalmente o evangelista quis dizer próximo à câmara. Mas para as individualidades intuitivas já podemos expor a realidade. O evangelista está certo. É mesmo dentro da câmara do tesouro chamado coração, do templo, que é o corpo humano, que o Cristo proclama a grande verdade, até então oculta. Embora também seja verdade o que se diz, nenhum profano podia nem pode penetrar nessa câmara do tesouro se antes não tiver percorrido os passos da escola do caminho. Por aí nós verificamos que os objetantes também não são externos, os fariseus e doutores, mas os próprios veículos personativos, como disse Pastorino, como intelecto à frente, que não aceitam as realidades do Espírito. Tão comum ouvirmos o intelecto objetar que não entende e que quer ver com os olhos físicos. Não precisarem os procurar muito longe de nós mesmos, essa incredulidade por falta de capacidade espiritual de intuição. Olha que interessante, né? Muita coisa interessante para a gente estudar, para a gente aprender. E olha como é importante a gente construir em nossos corações. Grande abraço, até semana que vem.
Com fé em Deus. Tchau, tchau.